Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, né, aos nossos estudos. Na aula passada, nós introduzimos o assunto, né, falando sobre as novas tendências da arte que surgiram lá a partir da década de 50, mais ou menos, que é quando o centro de arte, né, o centro da arte ocidental, da onde surgem, né, as tendências da arte, ela deixa de ser Paris e é transferido para Nova York. Isso num período ali da pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então eles têm muito essa relação com o contexto histórico do pós-guerra que se estava vivendo. A gente estudou uma das primeiras tendências, né, que se teve, um dos primeiros movimentos que surgem ali no contexto norte-americano e que tem influência na arte europeia, que foi o expressionismo abstrato, que tinha essa relação com uma questão de momento, né? Porque o artista vivia esse momento criativo de forma intensa, né? A gente viu sobre as técnicas, né, desenvolvidas ali por artistas como Jackson Pollock, que era a action painting, que era a pintura de ação, né? Então a gente vê aqui na imagem ele pintando essas telas, que são telas grandes, né? A gente tá vendo, são telas com tamanhos gigantescos. Então ele vai colocar, né, estender esse suporte no chão e jogar a tinta, né, com essa técnica da pintura de ação. A gente chegou a fazer algumas relações ali, né, estabelecer algumas relações, observar algumas relações entre o expressionismo abstrato e o expressionismo alemão, que é um movimento que nós já estudamos no ano passado. Aí tem essa questão, né, de se expressar um sentimento, aqui é mais expressar um movimento, né? O artista ele quer que esse movimento dele jogando a tinta na tela fique marcado, né? Que a tinta mostre esse movimento, essa trajetória que a tinta faz quando ele joga ela na tela, criando esse efeito que os artistas, né, chamavam de dripping, que era o gotejamento, né? Que era porque ele fazia essa ideia de respingar, né, a tinta na tela com esse pincel, mas de uma forma até mais agressiva, assim, né? Para marcar bem essa ação, marcar esse movimento. Nós vimos, então, como falamos, né, que esse foi o primeiro movimento norte-americano que teve ali influência em outras regiões do mundo, né, que influenciou ali o contexto europeu também, a arte europeia. Mas nós vimos que temos, né, outros movimentos também que vão surgir ali nesse período dessas novas tendências. A gente vai ver, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai começar vendo a abstração pós-pictórica. O que esse movimento trazia, né? Ele era contra essa emotividade do expressionismo abstrato. Então, quando eu falo, né, que o expressionismo abstrato tinha toda essa questão de colocar esse movimento na tela, tinha essa questão do artista estar ali vivendo intensamente esse momento criativo, né, da pintura ali. Aqui não, aqui é uma arte mais objetiva, né? Tanto que eu coloquei aqui, né, no título da aula, que é até o título do capítulo do livro que eu me baseei também para preparar essa aula, é objetividade geométrica. Então é uma arte mais objetiva, né? Não tá tão preocupada assim com sentimento, ação, é mais ela vai propor ali algo mais objetivo, uma reflexão não sobre os sentimentos do artista, as sensações que o artista está vivendo naquela pintura, mas sim uma reflexão sobre os elementos da pintura, da própria pintura. Então, o suporte, a tela, a cor, o formato, é isso que esses artistas da abstração pós-pictórica vão estar preocupados, né, em expressar ali nas suas obras. Então, a gente vai ver nessa questão da geometria, a simetria também, ou assimetria, dependendo do artista, vai estar muito presente também na obra. Sempre essa questão de estar trabalhando ali, né, como eu falei, explorando essa questão dos formatos, então, né, as formas geométricas, como que ele vai trabalhar essas formas ali na pintura.
Vai ter também essa questão do uso da cor, né? Esse uso da cor, né, de uma forma mais experimental ali, né, mais sólida também, né? Não tem muito essa questão de se fazer sombreamento, por exemplo, pontos de luz, é mais assim, né? A gente vê cada espaço é preenchido com uma cor de uma forma ali mais sólida, né? Uma cor única. Então a gente vê, né, essa questão, a gente viu aqui no Frank Stella. Vemos também aqui de uma forma um pouco diferente como o Nolan trabalha esse uso das cores, esse uso das formas geométricas. Esse outro artista também, o Reinhardt, ele vai se basear em outros artistas, né? Esses movimentos novos, eles não surgem do nada, eles se inspiram ali em coisas que já foram feitas anteriormente. Então ele vai se inspirar ali, por exemplo, no Malevich, que é um artista, né, que algumas décadas antes ele já trabalhava com essa questão das cores mais sólidas e da figura geométrica, né? Ele tinha muitas obras, Malevich tinha obras ali que eram às vezes apenas um quadrado. Aqui a gente vê, né, que tem 2 quadrados, mas às vezes era apenas um quadrado preto, um quadrado vermelho. E aí esses outros artistas, né, da abstração pós-pictórica se inspiram nesses trabalhos como os do Malevich. Nós vemos ali nessa essa inspiração nessa obra com relação ali ao uso da cor, principalmente também, e das figuras geométricas. Bom, outro movimento ainda ali nesse período, ali nos anos que surge ali, né, vai ter o seu apogeu ali nos anos 60, é a arte óptica, ou a op art, né, também chamada assim. É um tipo de arte, né, que essas imagens, assim, elas geralmente costumam viralizar, né? Há um tempo atrás viralizava bastante na internet, as pessoas para verem, né, essas imagens que dão essa sensação de movimento, que confundem ali, né, tentam enganar o nosso olhar. Então, o objetivo da arte óptica é justamente esse, né? Experimentar ali, a partir, né, de linhas e cores planas e estáticas, e criar esses efeitos assim de relevo, de profundidade, de movimento, dá essa sensação, né? Utilizam ali muito do que foi estabelecido no estudo da perspectiva. Então, aquela perspectiva, né, de traçar as linhas que a gente utiliza ali para fazer desenhos mais realistas, desenhos de paisagem, de ambientes. Os artistas da arte óptica vão utilizar aqui de uma forma diferente, porque eles não estão criando ali um espaço realista, né? É apenas ali tentando dar essa sensação, utilizar essas técnicas da perspectiva para dar essa sensação de movimento, de profundidade, a partir dessas linhas, né? Como nesse exemplo aqui que nós estamos vendo. A gente vai ter, né, 2 artistas aqui marcantes desse período, são o Vitor Vasarely, que a gente vê aqui aqui nessa imagem, né, ele com alguns exemplos das suas obras, né, ele vai usar muito essas cores mais vibrantes até, né, com essa questão desse degradê, desse sombreado que eu mencionei que não tem na abstração pictórica. Aqui tem, que é para ajudar a dar essa, dependendo ali, né, da técnica que o artista utiliza, ajuda a dar essa sensação de profundidade, de movimento também. E outra artista também muito, muito importante desse período é a Brigitte Riley, que ela vai já trabalhar não tanto com cor, enquanto, né, e não tanto também com formas geométricas. Ela trabalha mais com a questão das linhas, né? Ela vai dar essa sensação através das linhas. Então, nós vemos aqui, né, nesse exemplo, como ela utiliza essa questão a partir das espessuras e do formato das linhas, ela dá essa sensação de profundidade, de movimento nas suas obras. A partir das experiências da arte óptica, então aqui, né, relembrando que é esse movimento que tenta dar essa sensação de movimento, esse movimento que tenta dar uma sensação de movimento, né? Vocês entenderam? É um estilo de arte que quer transmitir essa sensação de movimento nas obras.
e de profundidade. Aqui, na arte cinética, inspirada, né, a partir dessas experiências da arte óptica, ela vai surgir, vai surgir, né, a arte cinética como um tipo de arte que, na verdade, ela se movimenta, né? Eles começaram a se questionar ali, né? Porque em vez de simular um movimento, não fazer uma obra que realmente se movimente. E aí eles vão fazer vai se manifestar principalmente, né, na escultura, e eles vão fazer essas obras ali que tem essa movimentação real, utilizando essa movimentação real. Aí pode ser tanto pela intervenção do observador, então a pessoa que está ali observando a obra, ela pode fazer alguma ação, né, encostar, empurrar alguma coisa para fazer com que a obra se mexa, ou por causas naturais, então vai utilizar, sei lá, água, fluxo de água ou vento para fazer algum movimento na obra, ou muitas vezes também o motor, como nesse exemplo que a gente está vendo aqui, que foi feito pelo Jean Tinguely, que fazia essas máquinas sem função, né? Então eram máquinas ali que a única função delas era criar um movimento. Ele colocava as engrenagens, utilizava ali um motor, a gente consegue ver aqui embaixo, né? Criava essas engrenagens e esses mecanismos para fazer com que essa obra fosse uma máquina ali, que se movimentasse. E essa é a única função dela, ela não tem um objetivo, né? A não ser criar esse movimento. Agora, a última tendência que nós vamos estudar desse período, que, né, teve também surgiu ali em torno dos anos 60, é o minimalismo. O minimalismo, ele vai ter por objetivo trabalhar essa redução da forma artística a um volume geométrico mínimo. Então, a gente já vinha, né, trabalhando essa questão, a não ser ali na arte óptica, que era mais experimental, usava ali mais algumas mais linhas, mais questões ali de sombreamento para criar aquela sensação de movimento, mas era apenas, como a gente já estava falando, né? Não tinha uma ideia de sentimento, não era para transmitir uma alegria, uma tristeza. Na arte óptica era só, o objetivo era esse, né? Dar a sensação de que de que essa pintura tem uma profundidade e está se movimentando. E aqui no minimalismo, a gente vai ver que eles vão reduzir isso ainda mais, né? Além de não expressar um sentimento, além de não estar preocupado mais também com uma movimentação, não estar preocupado também com transformar nada em figurativo, né? Não está tentando representar uma pessoa, uma paisagem. Ele vai apenas transformar, né? Pegar essa questão da arte, a forma artística, e transformar ali num objeto sólido, geométrico, mínimo. Por isso, né, daí o nome, minimalismo. Então, é uma arte mínima. Vai se manifestar principalmente na escultura e vai ter muito essa relação também com ser uma produção seriada. Então, por exemplo, a gente está vendo esse aqui, são cubos, né, parece ser de vidro, eu não tenho certeza do material, se é vidro ou metal. Mas a gente tem esses cubos e a gente tem vários desses cubos. Então, os artistas, eles faziam obras que eram assim, né? Tinham essa questão dessa produção seriada, ou assim, numa mesma obra, como a gente vê aqui, né? Que nós temos mais de um cubo ali, ou o reflexo do mesmo cubo, a gente não tem tanta certeza. Mas a gente vai ter também obras semelhantes, né? Que usam a mesma técnica. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Tem essa questão também de ter um aspecto mais frio, industrial, principalmente ali por conta dos materiais que vão ser utilizados. Então vai ser o metal, o plástico, luzes de neon. Então vai dar mais essa ideia de industrial. Quando a gente fala frio, né, não tem tanto ali um caráter expressivo, né? Não tá se preocupando ali em expressar nada, nem movimento, nem sensação, nem nada, apenas experimentar ali essa questão das formas geométricas. Bom, nós temos aqui alguns exemplos de artistas, né, desse período. Temos o Donald Judd, que vai, como eu falei, né, ele vai trabalhar com algumas caixas de materiais diferentes, como essas aqui que a gente viu nessa primeira imagem,
Temos esses aqui também, né, que lembram, né, uma escada até, ele coloca, né, essas caixas assim, uma sobre a outra, e que vale ressaltar também que nesse sentido, essas obras, elas têm ainda a questão da sombra, né, do efeito que a luz do local onde ela está sendo exposta faz ali, cria na parede também, isso torna essa questão da sombra, né, que é projetada pela obra, isso traz ali um caráter a mais ali para essa obra. O que torna assim, né, quando se tiver a luz do sol, ela vai ser uma obra, e com a luz do sol ali, com a sombra projetada, ela cria essa dualidade ali, né, essa duplicidade, e traz ali uma obra diferente. E ele vai fazer mais de um dessas instalações, né, com esses blocos ali, com cores diferentes, por exemplo, ou com materiais diferentes. Outro exemplo também nós temos é o Solevitt, que ele vai fazer nesse exemplo aqui, né, ele vai utilizar essa estrutura de formas diferentes. Então eu tenho aqui um exemplo, mas tem uma que ele utiliza essa estrutura montada de um jeito diferente num canto da sala ou pendurada no teto. Então eles vão utilizar assim, né, essa questão seriada, essa questão do uso de materiais mais simples, né, de formas mais simples, mas não quer dizer que a obra vai ser necessariamente simples, né? A gente tem algumas aqui que são como essas aqui, que são apenas a caixa, né? Mas ainda assim ela tem um reflexo. Então isso já traz um aspecto diferente, né, para a obra. E esse daqui que a gente tem, né? São cubos se não me engano, acho que esse é de plástico. Mas a forma como ele vai modelando, né, montando ali, vai criando, né, trazendo mais complexibilidade para a obra. Nós temos também o Robert Morris, que vai trabalhar com esses pedaços de tecido, é um tipo de feltro, e a ideia dele é meio que explorar a questão da gravidade. Então ele vai fazer recortes de feltro e pendurar na parede e ver como que o feltro vai se comportar, sabe? Como que a gravidade vai agir sobre ele. Ele pendura ali em 2 pontos e vê como é que ele fica. Ele dá uma ajeitadinha ali, né? Uma arrumada, algumas vezes nem isso, pra ficar ali de uma forma que ele ache mais interessante. Mas é como se fosse um trabalho em conjunto, né? Do artista com a gravidade. E o Dan Flavin, que vai trabalhar com essas luzes de neon, com essas lâmpadas, né? Ali coloridas, para criar esses ambientes, né, e essas formas também. De certa forma, ela vai estar sempre, né, essas obras vão estar sempre ligadas com essa questão da geometria, de explorar ali as formas geométricas de formas diferentes, com materiais diferentes. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos.